Estacionamento sem o abandono do veículo. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, atendendo a uma solicitação, a uma sugestão aqui no canal. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aproveite para marcar o sininho aqui embaixo, que sempre que sair um novo conteúdo aqui no canal da UniCFC, você é avisado e assim você não perde nenhum conteúdo. Então, bora lá para o nosso tema de hoje. Esse questionamento ele é muito interessante porque ele parte de uma base do nosso próprio Código de Trânsito Brasileiro, do nosso capítulo de normas de circulação e conduta, e é uma sugestão do Robinson. Ele pediu para exemplificar, para explicar o parágrafo 3º do artigo 48 do CTB, o que seria estacionamento sem abandono do condutor. Então a gente agradece ao Robinson a sugestão. Esse é um tema bem interessante e que já digo de antemão que nós não temos uma resposta em definitivo, o que exatamente o legislador quis com esse dispositivo. Então vamos lá entender um pouquinho mais aqui o que se dá com esse tema, tá? É necessário nós entendermos, para poder avançar no assunto, os conceitos de parada e estacionamento. Nós temos outros tipos de imobilizações no Código de Trânsito, inclusive nós já fizemos um vídeo só sobre os tipos de imobilizações, vai ficar o link aqui para você poder assistir também, mas aqui para esse momento nós temos que entender o que é parada e o que é estacionamento, observando os conceitos do anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, lá nos conceitos nós vamos encontrar que a parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Enquanto que o estacionamento é a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Então note que na parada nós temos a finalidade que é voltada ao desembarque ou embarque de passageiros. Eu destaco aqui que é apenas para fazer o embarque e desembarque e só pelo tempo necessário para embarque, desembarque e de passageiros. Nós não estamos falando aqui de um desembarque do condutor. Tá? Há quem possa entender que o condutor é um passageiro do veículo, tá? Dentro do veículo. Mas é claro que para o Código de Trânsito, em N situações, vários momentos do Código, condutor é condutor, passageiro é passageiro. Então, pegando com essa premissa, nós estamos falando aqui que há uma parada quando o condutor imobiliza o veículo com essa intenção de embarcar ou desembarcar algum passageiro. E o estacionamento é também uma imobilização voluntária, com a intenção do condutor, porém aqui é pelo tempo superior ao necessário para embarque e desembarque. Então, quando o veículo ele se mobiliza com um fim que seja outro que não o embarque e desembarque de passageiros, ou ainda tenha cumprido o embarque ou desembarque, entretanto, o veículo permaneceu por tempo superior a isso, passa-se ao estacionamento. E aí nós temos N regras que o próprio CTB vai nos trazer, o próprio artigo 48 traz alguns dispositivos. Mas aqui é para nós podermos entender e avançar nesse nosso questionamento. Então o artigo 48 ele está dizendo o seguinte: nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Esse é o caput, a cabeça do artigo. Aí você tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, inclusive que trata sobre o posicionamento das motocicletas e tudo mais, que não é interessante, não nos interessa aqui. Por que eu coloquei o caput aqui? Porque quando a gente vai ler uma legislação e encontra os parágrafos, nós temos que sempre ler os parágrafos remetendo-se dentro daquele artigo. Ou seja, é importante, eu tenho que ler o artigo, o caput, a cabeça do artigo aqui em cima, para poder entender o que tem a ver os próximos dispositivos, os parágrafos seguintes. Então, eu trago aqui o parágrafo 3º, que é a dúvida que o Robinson trouxe como sugestão. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos nesse código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. E aí esse parágrafo ele é um pouco dúbio, né, para não dizer muito, e porque ele ao mesmo tempo parece estar dizendo o óbvio, dizendo que deve-se estacionar os veículos das formas previstas no código, ou seja, em locais permitidos, não em locais proibidos, no fluxo dos veículos, né, e tudo mais. Entretanto, por que estaria dizendo o óbvio que já foi dito nos outros dispositivos do CTB? Né? Então há quem entenda que aqui nós temos alguma outra situação diferente. Há também quem levante a possibilidade aqui de um erro do legislador. O legislador, ele criou, ao criar o Código de Trânsito Brasileiro, que é a nossa Lei 9.513 de 1997, é evidente que ele retomou muitos conceitos, muitos elementos do Código Nacional de Trânsito,
que é uma lei de 1966 e que foi revogada pelo novo ou atual Código de Trânsito, lá quando ele foi sancionado em setembro de 97. Então, você tem aí também resquícios, às vezes, de uma outra lógica da legislação que talvez não se coadune com a lógica atual. Tá? Para complementar aqui, trazer um pouco dessa dubiedade, nada melhor como entrar na doutrina. A doutrina são as obras, os escritos dos especialistas, dos juristas, das pessoas que se debruçam sobre o tema trânsito e escrevem sobre aquele assunto. E aí nós temos aqui algumas questões interessantes. Eu busquei nos meus códigos comentados, nas minhas obras, de vários autores que já escreveram sobre o assunto, o que eles dizem sobre esse parágrafo. É interessante perceber que em outras obras foi totalmente ignorado pelo autor, né? Então muitos autores não acharam nem digno de comentários esse parágrafo, enquanto que outros, que é os que eu trago aqui, eles enfrentaram o tema. E você vai perceber aqui, nós vamos ler juntos, que há entendimentos diferentes sobre esse parágrafo, conforme o autor. Por isso que é impossível para mim aqui, como apresentador desse canal, eu trazer para você de forma objetiva e de forma conclusiva o que quer dizer o parágrafo terceiro, o que é estacionamento sem abandono do veículo, certo? Porque é um conceito que não existe na legislação de trânsito e que está ali colocado e a própria doutrina enfrenta ele parcialmente ou com dúvidas. Então vamos começar aqui trazendo o João Batista da Silva, lá no seu livro Código de Trânsito Comentado, de 2013, ele vai dizer que o parágrafo terceiro faz referência a estacionamento. Todavia, o estacionamento aí mencionado não é aquele definido como tal no anexo 1. Nós vimos aqui o conceito: imobilização do veículo pelo tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Segundo o João Batista, não é esse estacionamento. Aqui é quase sinônimo de parada, mas com duração maior. Não se tratando a rigor de estacionamento, o deverá permanecer no veículo. Então, o que ele está dizendo aqui? O João Batista ele entende que o legislador criou um híbrido ali. Ele não utilizou a palavra estacionamento no parágrafo 3º do artigo 48 para representar exatamente o conceito lá do anexo 1, mas ele também não está falando da parada para embarque e desembarque de passageiro, ele está falando de uma outra coisa. Talvez aqui o termo, segundo João Batista, seria usar outra coisa, né? A imobilização do veículo. Então, veja que para o João Batista da Silva, a intenção do legislador não foi falar do estacionamento em si e nem da parada em si, apesar de usar a terminologia estacionamento. Ele está falando de uma outra coisa, né, que, como nós vimos, não tem uma definição, então fica muito subjetivo. Uma outra coisa que é ficar ali com o veículo imobilizado, né, sem embarcar, desembarcar ninguém, mas sem ser estacionamento, mas entre o meio termo entre as duas coisas. Né? Quando a gente faz a leitura, como a gente fez, dos conceitos do anexo 1, fica muito claro. Se não é parada, é estacionamento, né, nessas situações voluntárias. Aqui, a doutrina já vai trazer que existe um terceiro elemento, que seria uma parada prolongada, um estacionamento um pouco mais curto do que seria o estacionamento. Lembrando que nós não temos um tempo definido, exatamente quanto tempo é um estacionamento ou quanto tempo é uma parada. Então veja que aqui nós temos um elemento. Trago aqui Arnaldo Rizzardo, também do seu Código de Trânsito Comentado, 11ª edição agora de 2023, diz o seguinte: mesmo nos casos em que o condutor permanecer no veículo quando esse estiver estacionado, indispensável a obediência às normas atinentes a estacionamento previstas nesse código, só podendo ocorrer em locais permitidos, sejam estabelecidos pelas regras gerais ou em locais determinados excepcionalmente por meio da devida sinalização. Aqui o Arnaldo Rizzardo foi mais objetivo e disse: olha, esse parágrafo aí ele está falando só o seguinte: condutor, você está imobilizado com o veículo, né? Permanecer no veículo, vai permanecer no local apropriado. Só isso. Veja que aqui não tem uma criação, o legislador quis dizer uma outra coisa. Não, aqui está dizendo, olha, o parágrafo terceiro meio que falou o óbvio, falou que você não pode permanecer com o veículo, ainda que você esteja dentro, em um local que não seja permitido. Né? Então, Arnaldo Rizzardo, grande jurista, que também tem um CTB muito interessante, muito bem importante. Trago aqui também o Eduardo Pazetti e o Júlio Modesto de Araújo, que vai nos trazer o seguinte, que o parágrafo terceiro versa sobre estacionamento do veículo sem abandono do condutor, não havendo quaisquer locais previstos no Código. Então aqui os autores estão dizendo que esses locais previstos no Código que menciona o parágrafo terceiro não existem, né? Não tem uma previsão, foi falado só ali, mas não se sabe que locais são esses.
Então a expressão é de difícil interpretação. Os autores aqui dizendo, olha, é difícil dizer exatamente o que quis dizer o legislador com esse parágrafo. Então, e somente faz sentido se aplicarmos aos estacionamentos de emergência, localizados à margem de algumas rodovias. Então aqui está dizendo, olha, quando o condutor precisar, por uma situação de emergência, fora da sua vontade, imobilizar o veículo, ele vai usar alguma área, que não se sabe exatamente que locais são esses, né, uma área de escape, né, um local, uma reserva, alguma coisa assim, que a lei não diz, mas é o que os autores aqui estão levantando, para ele poder permanecer no veículo, né, não estacionado, abandonando o veículo, o que não é o conceito de estacionamento legal não tem a ver com o fato de estar ou não dentro do veículo, né, perceba isso, mas é talvez o que o legislador trouxe aqui. Os autores eles não aprofundam também, né, nenhum dos autores aí, todos esses trechos que eu estou trazendo são os únicos trechos desses códigos comentados sobre o assunto, né, mas é uma forma de lançar um pouco de luz sobre o tema. Outros códigos de trânsito, também excelentes materiais, simplesmente ignoram esse dispositivo, certo? Então, você pode estar dizendo, tá, mas o cara mostrou a opinião de vários autores, trouxe o conceito, mas não disse o que ele acha, né? Para mim, eu estou mais coadunado em entender que talvez esse parágrafo terceiro ele seja simplesmente um dizer o óbvio ou dizer além do que era necessário. Então a gente sabe que a legislação de trânsito ela é prolixa, então não raro a gente encontra ali coisas ditas além do necessário. É claro que no direito existe um princípio, né, de que não existem palavras vazias, então a gente pode até dizer o seguinte, olha, mas o legislador quis alguma coisa com isso, ele achou lá no momento importante que isso tivesse colocado ali, né? E respeitamos quem entenda assim, e talvez tenha sido realmente isso. Mas para mim aqui está simplesmente dizendo que o condutor deve permanecer em locais adequados, né? Ou seja, que não sejam locais proibidos, locais respeitando a sinalização, não importando se ele está dentro do veículo ou não, não importando se ele está estacionado e abandonou o veículo e saiu e deixou o veículo sozinho, ou ele está dentro do veículo aguardando algo acontecer. Simplesmente ele estacionou porque ele está cansado, simplesmente estacionou e ficou ali no telefone por 10, 15 minutos conversando com alguém. Para mim, isso é um estacionamento sem abandono do veículo. Mas veja, não existe o conceito de estacionamento sem abandono do veículo. Então, fica aquela dúvida. O legislador quis realmente criar um outro viés ou ele simplesmente está falando o óbvio que nem precisaria nesse caso, já que é evidente que se tem locais proibidos de estacionar, tem locais proibidos de parar, logo, não importa se eu estou dentro do veículo ou se eu estou fora, se eu abandonei o carro ali ou não, certo? Então é realmente um tema bem interessante e o Robson trouxe esse questionamento que lançou aí essa dúvida também para a gente poder discutir aqui no canal. E você, o que acha? Qual das teses aqui, qual das doutrinas que você viu no vídeo melhor se enquadram aqui no tema? Deixe seu comentário aqui. Lembre, você tem esse espaço aqui embaixo também para colocar sugestões de temas. Então, se você quiser que eu trate de algum outro assunto, de alguma dúvida que você tem sobre legislação ou algum tema dentro da legislação de trânsito que você acha que daria um vídeo legal, coloca aqui, a gente agradece a sua participação. Lembre de curtir e compartilhar o vídeo para mais pessoas conhecerem aqui o canal da UniCFC e seguir a UniCFC nas redes sociais também. Eu vejo você numa próxima oportunidade. Até mais.